E o imposto do pecado, Thaís? Você peca, Rafael? Quem não? Eu não peco. Ah, tá bom. Eu não peco com açúcar. Tô brincando, eu peco sim. Aliás, eu ganhei um pote de doce de leite da Argentina que tá difícil, viu? Mas vamos lá. Saber o seguinte, o bolo que você traz aqui pra gente... É um poço de pecado. Muito eventualmente, aliás, né? Era mais frequente, agora é muito eventualmente. Isso vai custar mais caro em algum momento? Se vier o imposto do açúcar, eu vou fazer uma barraquinha aqui, vou vender o bolo em vez de fazer essa doação voluntária. Olha, o imposto do açúcar. Isso é uma prática que já acontece em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, há vários estados que adotaram esse imposto. O intuito e a justificativa dos governos é uma questão de saúde pública, né? Porque, afinal de contas, o açúcar provoca, assim como não tanto quanto o cigarro e a bebida alcoólica, claro que não, mas provoca problemas de saúde. Aqui no Brasil... eu tinha falado no Primeira Hora que 2 em cada 5 brasileiros estavam acima do peso, mas é mais do que isso. É mais da metade da população, 55% da população brasileira está acima do peso. E 1 em cada 5 brasileiros são obesos. A gente sabe também que tem uma gama de produtos, ontem a gente estava falando disso aqui, da mudança de cestas do IPCA, da quantidade de produtos prontos. O açúcar é um conservante natural, então ele é muito usado em vários alimentos. A gente já teve a discussão sobre a gordura trans, começou a discussão sobre o sódio e agora começa a discussão sobre o açúcar. Então é uma decisão com intuito de política pública, porque... especialmente na Inglaterra, por exemplo, que adota o imposto do açúcar, como a saúde lá é quase 100% pública, então se o sujeito fica obeso e por causa disso passa a depender mais do sistema de saúde, isso passa a ser um problema do governo como um todo, do Estado como um todo. O que o Guedes estava querendo colocar é que esse debate chegou no Brasil. Ele tem essa vantagem. Agora, eu concordo com o Cláudio, acho muito difícil acontecer, porque o imposto do açúcar, ele tem várias questões. Aqui no Brasil, ele pode ser muito regressivo, porque ele vai acabar onerando muito mais as famílias mais pobres do que as mais ricas, que conseguem inclusive, já entrar na moda de comprar o produto light, o produto diet e tal, que já tem menos açúcar, mas é muitas vezes o dobro do preço. Então, ele é regressivo. Segundo, qual vai ser a regra do imposto? É pela quantidade de açúcar? É pelo produto? Aqui no Brasil, com o caos tributário que a gente já vive, uma barra de cereal com chocolate, há uma disputa jurídica para definir se ela é chocolate ou se ela é barra de cereal. O economista Marcos Lisboa sempre dá esse exemplo. Então, o que a gente vai decidir primeiro? Nós vamos resolver primeiro o caos tributário ou nós vamos criar imposto para evitar que o brasileiro coma mais açúcar? Eu acho difícil isso acontecer. Agora, é um debate interessante. Qual é o instrumento de política pública para evitar o consumo excessivo do açúcar? É pelo imposto? É pela vigilância sanitária? Pela educação, orientação? Qual é o instrumento? Mas eu diria que primeiro todo mundo devia ter comida, né? Assim, para começar, emprego, comida, e depois a gente podia discutir o que as pessoas comem. É uma discussão que parece que a gente já avançou tanto, nós já resolvemos todos os problemas do Brasil, então agora a gente pode discutir qual é a quantidade de açúcar que a gente vai ter na comida. Né? A alegação dele é que quem comete pecado hoje, né, entre aspas, esse pecado do açúcar, de consumir açúcar, etc. e tal, vai se encontrar com a saúde pública mais na frente. Isso representaria custo para a saúde pública, etc. Essa é a linha de raciocínio ali desses tecnocratas, né, do Ministério da Economia. Mas, e aí pode gerar outra discussão jurídica. Aí tem que é açúcar ou açúcares, né? Porque, afinal de contas, o que engorda não é só o açúcar propriamente dito, são os chamados açúcares, são diversos produtos. Por exemplo, farinha de trigo. O produto decorrente da farinha vai taxar o pão, porque o pão engorda. E a frutose, né? Entendeu? Assim, tem tanta... Outra coisa, a ex-presidente Dilma Rousseff aplicou um aumento cavalar nos tributos, por exemplo, do vinho, a pretexto de estimular a produção nacional de vinho, que, aliás, meu Deus do céu, né? Enfim, não dá para tomar. Mas, enfim, o fato é que foi para estimular os vinhos, a produção nacional de vinho, só que os vinhos nacionais,
que já não eram baratos, ficaram ainda mais caros, porque eles acompanharam mais ou menos o crescimento do preço final para o consumidor dos vinhos que prestam, os vinhos de países que tradicionalmente o produzem, né? O Brasil tem uma grande produção de altíssima qualidade do espumante, mas o vinho tinto ainda é uma coisa, de fato, enfim, pobre. O fato é que, assim, depois daquele aumento cavalar da Dilma, vai aumentar de novo, e também vai incluir nisso o açúcar, a farinha de trigo e tudo mais que engorda. Enfim, tá difícil, né, filho? Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Não creio que, primeiro, que a Câmara dos Deputados e o Senado aprovem uma coisa como essa. Eles não vão aprovar, a não ser, Thaís, aí a Thaís certamente nos explicará, a não ser que sejam alíquotas que o ministro possa mexer por portaria, né, por decreto. Sim. Por alguma medida que não passe pelo Congresso Nacional. Olha, o Brasil fez um acordo no finalzinho de 2018, o ministro Odoc, que era ministro Ock, Gilberto Ock, que foi o último ministro da Saúde do governo Temer, eles assinaram um acordo com a Associação Brasileira de Bolos Industrializados e de laticínios para redução do açúcar na composição desses produtos. Daquelas misturas para bolo e dos laticínios. O objetivo era reduzir mais de 140 mil toneladas de açúcar nesses produtos, com encarregando a Anvisa de fazer essa fiscalização e de acompanhar essa mudança. Então, assim, o Brasil já tem uma política pública. Será que ela está sendo suficiente ou não? Quer dizer, precisa ampliar isso? Essa é uma medida de redução que não implica em imposto. Agora, eu estava falando aqui fora do ar para o Rafael e para o Pedro, tem uma discussão já no mundo de taxação do consumo da carne com intuito de redução de emissão de gases de efeito estufa. Com essa capa do bom mocismo, eles vão só ferrando a vida das pessoas. Mas né? a ideia de vegano, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que o maior emissor de gases efeito estufa no mundo são os boizinhos, né? Sim, mas nós as vaquinhas. Comer, né? Agora a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque teve uma promotora no interior da Bahia, por exemplo, que é vegana e obrigou 4 prefeituras a oferecerem nas escolas municipais só comida vegana. Então tem um autoritarismo nessa área também. Às vezes muita gente usa essa capa da preservação do meio ambiente, de questões maiores contra as quais ninguém consegue argumentar, né? Você quer a destruição da Amazônia ou menos carne? Você quer isso ou quer... Como se as coisas fossem... Não dá, não é a mesma discussão. Não, eu estou só tratando aqui, trazendo aqui para o nosso ouvinte esse debate que já acontece lá fora, né? Em algum momento dizem que nós vamos chegar a esse nível de taxar o consumo da carne, porque afinal de contas, se você quer consumir algo que é tão prejudicial ao meio ambiente, então você vai ter que pagar mais caro. Bom, eu acho que o cigarro só para terminar, Rafael, o cigarro nessa discussão tá fora de contexto, porque o cigarro... Bebida alcoólica também. Né? Não, bebida alcoólica não, eu não acho, Thaís. Sabe por quê? Quem consome bebida alcoólica com moderação, quem consome o produto feito com açúcar, com adição de açúcar com moderação, não necessariamente vai chegar nessa teoria do Paulo Guedes a usar o sistema público de saúde, porque o cara não tá exagerando nessas coisas, entendeu? Agora, o cigarro... já está comprovado que por menos que você possa consumir de cigarro na sua vida, essa conta vai chegar lá na frente. Agora, para uma pessoa que é saudável, durante a semana, toma uma cerveja no fim de semana, toma um vinho no fim de semana, não necessariamente essa vai ser a causa de uma doença que vai encarecer o custo do SUS. A mesma coisa para quem come um docinho, para quem no fim de semana come um pedaço de bolo, né? Não para aquela pessoa que faz o uso excessivo. Então, esse imposto, né, se for para frente essa história, você pode acabar punindo uma pessoa que consome com moderação alguns desses produtos e que não necessariamente está fazendo o uso abusivo dessas substâncias, né? Olha, a ministra Tereza Cristina tem sido uma voz bastante sensata em vários momentos do governo, alguns momentos sensíveis, né? Desse primeiro ano e um mês do governo Bolsonaro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aparentemente tem sido uma voz bastante sensível. Ela
fez um contraponto muito elegante ao que disse o ministro da Economia Paulo Guedes lá em Davos, quando em um contexto, né? Porque aqui acabou chegando, e aí justiça seja feita, acabou chegando uma parte só do discurso dele, quando ele disse que as pessoas desmatam para comer. Tinha um contexto ali, tinha um discurso todo, foi pensada uma frase que não faz justiça com tudo que foi dito. De qualquer maneira, a ministra que está acompanhando o presidente Bolsonaro na Índia disse o seguinte: as pessoas as pessoas não precisam desmatar para comer. Você pode aumentar a produtividade por área. Essa é uma das vantagens comparativas do Brasil. Vai ao encontro do que nos disse aqui a representante da ABIEC anteontem, não é, Thaís? Associação de Exportadores de Carne. Que nós estamos usando menos terra com mais cabeça de gado. É o aumento da produtividade, aqui, né? Nós estamos aumentando a produtividade, usando menos espaço e aumentando a quantidade de carne oferecida. 80% para consumo interno e 20% para exportação. Né? Bom, a ministra também disse que pretende, nessas viagens internacionais que tem feito, ela acabou de participar do Fórum Global para Alimentação e Agricultura em Berlim, disse que foi muito questionada pelos europeus principalmente e tentou passar uma mensagem que é oposta ao que foi compreendido da fala do ministro Paulo Guedes. Ela ressaltou que 2,3% do território da Amazônia é usado para produção agrícola, 10,5% para pecuária, e disse que a agricultura não pode ser apontada como vilã de problemas ambientais. Abre aspas para a ministra. As pessoas estão surdas em relação ao Brasil. Existe uma opinião formada de que a gente queima. Então, mesmo a gente mostrando números, muitas vezes não somos ouvidos. O Brasil tem problemas, mas não é a calamidade toda que estão mostrando. Na Europa, existe uma má vontade com o Brasil é a bola da vez, como se a gente não fizesse nada certo, o que não é verdade. Essa imagem tem interesses, é o medo que agricultores de países da Europa têm do Brasil, que aumentou com o acordo União Europeia-Mercosul. A ministra, como eu disse, está em viagem com o presidente Jair Bolsonaro. Ela vai até lá, por exemplo, para ajudar o presidente, dar subsídio a ele para negociar alterações na composição do combustível local. A intenção do governo brasileiro de aumentar o etanol no combustível, na gasolina dos automóveis indianos, o que seria muito bom para a gente também. O Brasil também negocia redução de tarifas sobre o frango. Hoje a Índia cobra sobretaxa de 30% sobre frango inteiro e 100% sobre o frango em pedaços. Suínos, sobretaxa de 27%. E eles pretendem, pelo menos, reduzir essas sobretaxas. Além disso, deve ser assinado acordo para intercâmbio de material genético de gado leiteiro, o que também interessa bastante a gente aqui. Olha, peraí, Pedro, rapidinho, os nossos ouvintes aqui que estão acompanhando a gente pelo YouTube estão falando aqui que eu estou defendendo o imposto do boi. Tô nada, gente, eu sou a maior consumidora de carne. Estou longe de defender imposto do boi, pelo contrário.